Provável escalação do Flamengo na tela. Matheus Cunha, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Dupla de volante com Alan e Everton Araújo. Alan e Everton Araújo e Luiz Araújo fazendo o papel do camisa 10 ali na criação. Trio de ataque com Plata pela direita, Michael na esquerda e Bruno Henrique centralizado. É isso mesmo, Pablo? 4 jogadores, 4 atacantes de origem? Sim, sobre o ataque, realmente vai dentro dessa base aí inicial que a gente do Coluna montou. De treino, o Felipe Luiz só teve dois treinos com essa equipe, né? Depois do jogo contra o Corinthians, um treino físico e um treino para preparar um treino físico e 2 táticos, né? De hoje e ontem, para poder preparar essa equipe aí que vai jogar contra o Botafogo. Como eu falei, acho que minha dúvida é só entre os defensores. De fato, eu acho que o Varela vai, mas eu acho que o Léo Pereira tem chance de ser poupado também, o Danilo jogar para poder ganhar esse controle de minutos. Então, mas vai ser mais ou menos nessa base aí. Eu, particularmente, eu acho que o Matheus Gonçalves vai ganhar minutos também, não deve ser 2 volantes fixos, 2 volantes assim mais presos. Então, pode ter uma surpresa ou outra, mas como bem citei, né? Pô, olha o time. O Plata, tem o Michael, tem o Luiz Araújo, tem o Danilo. Vai ser um espetáculo bom para a galera aí ver. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. E com essa equipe aí, o Flamengo tem totais condições de fazer um placar elástico com todo respeito ao Botafogo. Quais são os desfalques que o Flamengo tem, Pablo? Alexandro, poupado não, né? Com esse controle de cargos, o Arrascaeta, o De La Cruz, o Pedro e o Bruno Henrique. Então o Flamengo praticamente aí poupou. Não, perdão, o Bruno Henrique não. O Pedro, falta mais um, são 5. Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Alexandro e Rossi. E o Rossi. Isso, o Rossi, né? Ficou ali no gol, a gente acaba esquecendo. Quase não tem trabalhado nos últimos jogos, a gente acaba esquecendo aí do nosso goleiro. E aí, Tulio? Esse time aí, Tulio, o que tu acha? Cara, eu faria algumas mudanças ali. A pergunta é a seguinte, esse time dá para fazer 3-0? Dá, mas eu faria algumas alterações ali, tá? Eu, por exemplo, colocaria, até anotei aqui, eu colocaria o Plata no meio, ou o Matheus Gonçalves, acho que foi o Denaildo aqui que tá sugerindo. O Plata no meio, apesar até o Felipe Luiz falou, né, que o Matheus Gonçalves ele vê mais jogando pelos lados do que por dentro. Mas colocaria o Plata no meio e deslocaria o Luiz Araújo para a direita. Pegaria o BH, colocaria no lugar do Michael ali na esquerda e no ataque eu colocaria o Juninho, cara. Acho que não faz... ainda mais tendo o Pedro de volta, e até o Felipe Luiz falou isso, né, que ele já vinha preparando a equipe para jogar em torno do Pedro. Eu acho que você, de certa forma, mesmo com um time alternativo, você poderia emular também uma equipe que jogasse em torno do atacante e esse atacante ser o Juninho, porque a gente tem que entender também que, né, o Pedro tá voltando aí com toda a vontade, você vê que ele tá com, meu irmão, ele tá com sangue nos olhos para jogar e tal, mas vai chegar um momento também. Ele tá com fome, e agora tem uma obrigação maior, né, que como é gêmeo, o pessoal falou isso, agora tem que fazer 2 gols todo jogo. Então, assim, ele vai chegar um momento também que vai ter controle de carga com ele, vai ter que dar uma descansada e tal, e por uma série de fatores, até por consequência também da recuperação longa e tal, e o cara tinha que ser o Juninho pro lugar dele. E acho que tinha que colocar o Juninho ali, não que o Bruno Henrique não dê conta amanhã, não é nem isso, é uma questão pensando já a longo prazo. Então essa seria a alteração que eu faria. Eu tô vendo a galera falar muito aqui do Alan, mas assim, bota quem ali amanhã, assim, tendo também esse objetivo de fazer esse controle de carga e tal. Aí teria que ver, né? Mas eu gostei da equipe, acho que é isso aí mesmo, mas faria essas alterações aí na frente só. De mudanças de posições. E tiraria o Michael, né? Acho que eu tiraria o Pablo vai precisar sair. Isso. Vou indo nessa, galera. Agradecer mais uma vez a participação aí com vocês na bancada. Tulhão, Léo. Vai rapidinho, só um asterisco rapidinho antes de eu sair. O Felipe Luiz, Túlio, ele vê o Luiz Araújo mais próximo de um camisa 10 do que o Matheus Gonçalves. Ele já até disse isso nas entrevistas. Ele vê o Luiz Araújo construindo mais por dentro e o Plata também do que o Matheus Gonçalves. Na minha opinião, desde que o Luiz Araújo foi para essa posição de camisa 10,
ele não fez grandes atuações igual ele fazia jogando pelas pontas. Então, Sim. mas como ele bem disse, né, os analistas do Twitter e tudo mais, quem sou eu para questionar alguma coisa? Mas, na minha opinião, ele nessa função não tem desempenhado um grande futebol, pelo menos. Enfim, valeu, Léo, boa cobertura aí da chegada da galera. Valeu, Tulhão, valeu, Leandro, e até a próxima, galera. Valeu, Pablo. Ó, vamos seguir aqui no nosso provável, na nossa provável escalação de Flamengo e Botafogo. Outro ponto, Túlio, que eu queria ver contigo é a dupla de volante, né? Alan e Everton Araújo. Essa dupla é uma dupla que te agrada para esse jogo contra o Botafogo, e o Flamengo ele pode confiar nessa dupla contra o Botafogo? Botafogo da Paraíba, da Deep Web. É um Botafogo rubro-negro, né? Que a estrela é vermelha, né? Olha, é uma pergunta difícil, porque eu acho que o Alan, né, depois de ter uma boa sequência ali no Campeonato Carioca, que eu até sempre olhei ali com uma certa ressalva, porque no Campeonato Carioca a gente não enfrenta muitos adversários com o mesmo nível que a gente vai enfrentar mais para frente. É lógico que o Botafogo da Paraíba talvez estaria aí no nível de, sei lá, Sampaio Correia, no nível de Maricá, um pouquinho acima, de jogar uma Série C, talvez, mas é ali, né, algo semelhante. E o Alan, quando enfrentou esse tipo de equipe, ele foi bem, né? Assim, equipes que não tinha muita exigência, que não oferecia muito perigo ao sistema defensivo do Flamengo. Então ele emendou algumas boas sequências no Campeonato Carioca. O Everton Araújo foi uma incógnita, né? Porque o Everton Araújo, até ele jogar contra o Central Córdoba, ele estava 54 dias sem ser utilizado, quase 2 meses pelo Felipe Luiz. Então, inclusive, eu acho que até uma injustiça com o Everton Araújo, eu não sei que tenha algo ali, assim, que esteja acontecendo, né, que o Felipe Luiz está vendo, e a gente, logicamente, por não estar no dia a dia, não tem como observar. Mas a pouca minutagem que o Everton Araújo, né, passou a ter na temporada de 2025, e ele terminou a temporada do ano passado em alta, né? Eu sei que tem muita gente que critica o Everton Araújo, e acho que até algumas, assim, até exageradas de certo ponto, que aí entra toda aquela questão que a gente vai falar de senso comum, de que é um jogador da base, de que ele vai oscilar e tal. Eu acho que há muita consideração com o jogador muito mais consagrado do que com o jogador da própria base que vai passar por esse, que está no caminho para esse tipo de processo. Então, acho que é uma incógnita, né? Mas assim, cara, como eu disse, Everton Araújo, cara, termina o ano de 2024 jogando a final da Copa do Brasil. O Alan fez boas partidas com equipes de poderio semelhante ao do Botafogo. Então, acho assim, para o jogo de amanhã, não teria problema nenhum. O que me incomoda, aí entra essa questão, até continuando no meio campo, mas indo um pouquinho mais à frente do que o Pablo falou, que aí também, assim, é aquilo que a gente fala. Não sei o que o Luiz Araújo está fazendo no treino jogando de camisa 10. Quando ele entra jogando por ali, não tem entrado bem. Eu acho isso ruim para o jogador, porque ele é um cara visado. É igual quando teve o negócio da declaração da esposa do De La Cruz. É uma besteira? Eu acho também que é. Mas assim, quando ele joga mal, a galera vai jogar aquilo ali nas costas dele. Quando o Cebolinha declara lá, tá jogando no Flamengo, fala, eu quero voltar pro Grêmio. Meu amigo, tem códigos no futebol que você não quebra. É igual o Gabigol com a camisa do Corinthians. Se a gente for olhar, fala, não tem gente que falou, pra mim não tem nada a ver. Cara, pra mim tem muito a ver, cara. Ali, pra mim, quebrou um cristal ali que antes era impenetrável, tá ligado? São códigos do futebol que vão cobrar. Né? Tipo isso, como se fosse um código de... Então, assim, vão cobrar você. E o Felipe Luiz é um cara avisado, porque o cara herdou a camisa 7, né? Oscila demais. Ele tem jogos que ele faz, cara, muito bem, assume a responsabilidade, o protagonismo do jogo, e tem jogos que simplesmente ele some. E acho até que ele atuando ali no meio-campo, ele fica muito mais vulnerável. Talvez ele esteja, o Felipe Luiz nunca colocou dessa forma. Ele está num período de adaptação. Pode ser, nos treinos, ele tem tido um desempenho bastante superior. Ok, Felipe Luiz quer apostar. A gente vê que o Felipe Luiz é um treinador de qualidade, vamos dar esse crédito para ele. Falar, beleza. Mas isso tem consequência. Aí depois não dá para reclamar do analista de Twitter ou qualquer coisa nesse sentido, porque o cara vai criticar, não adianta.